Olá, meus amigos, que Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, em o nome do Senhor Jesus Cristo, seja com vocês todos, que Ele venha ao encontro da sua necessidade maior, o fundamento da sua vida, que é a sua alma, que a sua alma venha ter um encontro com Ele, para que então ela seja conservada, viva com Ele por toda a eternidade. A grande luta que todos nós enfrentamos, todos, santos ou pecadores, não importa, todos enfrentam, é entre a vontade pessoal e a vontade do mundo, a vontade do mal. A vontade do homem se dá justamente na alma. É na alma que se suscita o desejo do que o mundo oferece. Mas também é na alma que se suscita o desejo de conhecer a Deus. Então, quer você queira ou não, creia ou não, essa é a realidade. Quando a nossa alma aspira às coisas de Deus, ela contraria a sua própria carne. Ela contraria o mundo. Mas ela agrada a Deus. Mas quando a alma opta, escolhe seguir os caprichos do mundo, as concupiscências do mundo, então a sua alma está indo para o mal. Então, nós falamos nesses dias sobre, eu classifiquei de grupos, os 4 grupos, melhor dizendo, 5 grupos, que foram destinados ao lago de fogo e enxofre. Primeiro grupo, nós falamos, aconteceu com a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta. Foi o primeiro grupo julgado e condenado ao lago de fogo e enxofre. O segundo grupo, Satanás, o diabo. Nós falamos isso ontem. O diabo foi o segundo grupo, que foi lançado também para o lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. O terceiro grupo fala da morte e do inferno. Então, presta atenção. No capítulo 19 de Apocalipse fala, isso é muito interessante, o capítulo 19 fala do julgamento da besta e do falso profeta, o lago de fogo e enxofre. No capítulo 20, fala do segundo grupo, que fala que é o diabo. O diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre. O terceiro grupo a ser jogado no lago de fogo e enxofre é a morte e o inferno. O quarto grupo, muito bacana isso aqui, muito bacana isso.
Isso faz a gente pensar muito antes de escolher agradar a si próprio ou agradar a Deus. Isso envolve esse julgamento aqui final. Isso é o final de tudo. Tudo vai se canalizar ou para a salvação eterna ou a perdição eterna. Então, nós temos aqui claramente no livro de Apocalipse os grupos que foram lançados no lago de fogo e enxofre. Este lugar é o destino final de todos os inimigos de Deus. Todos eles. Então nós vimos que primeiro foi a besta e o falso profeta a ser lançado no lago de fogo e enxofre. No capítulo 20 fala que o diabo também foi lançado no lago de fogo. Depois, no capítulo 20, também fala da morte e do inferno, que foi lançados no lago de fogo e enxofre. A morte e o inferno. Você pode imaginar o inferno? Nós temos ideia, todos nós temos ideia, a noçãozinha do que é o inferno. Você sabe, quando Jesus fala daquela história, daquele acontecimento lá na Babilônia, quando o pobre Lázaro, viveu a vida desgraçada, mas ele morreu na fé no Senhor, no Deus de Abraão, seu pai, na fé. Ele tinha fé no Deus de Abraão. Por isso ele chamou Abraão de pai na fé. Pai, ele foi elevado pelos anjos para o seio de Abraão. Já o rico, e ele não foi para o inferno porque era rico, não era isso. Abraão foi rico, não foi lançado no inferno. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, nem Salomão, embora tivessem feito coisas erradas, mesmo assim eles alcançaram a misericórdia de Deus. Mas eram ricos e foram para o seio de Abraão. Mas esse rico, que trata aqui no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, o rico, ele tinha condições de ajudar aquele pobre Lázaro que estava à sua porta, mas ele não fez nada por ele. E ele tinha muito, ele podia dar uma mãozinha, mas ele não deu. Então ele foi muito usura, muito egoísta, muito egocêntrico, muito cruel, só pensava em si próprio. E, obviamente, ele, quando foi para o inferno, ele mesmo disse, com as suas próprias palavras, estou aqui atormentado. Então, a gente tem noção do que é o inferno, noção por causa do inferno que tem sido esse mundo, né? Você tem visto quantas pessoas, e nós mesmos já passamos um pedacinho do inferno por causa dos problemas, por causa das situações, enfim, dos problemas que nós enfrentamos. Todos nós já passamos um pouquinho, né, pelo inferno. Então nós temos ideia do que é o inferno. Mas o inferno mesmo, onde o rico foi lançado, é um lugar de tormento eterno. Agora, imagine quando a Bíblia fala de que o inferno
inferno, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Quer dizer, no lago de fogo e enxofre já estarão lá a besta, o falso profeta, o diabo, a morte e o inferno. Cinco personagens, digamos assim, 5 elementos. 5 elementos. Não esquece disso, não. Isso é importante você saber para ter noção do quão valiosa é a sua alma, quão preciosa é a sua alma aos olhos de Deus. Pode não ser para você, mas para Deus é. Então, vou repetir. Primeiro que vai entrar no lago de fogo e enxofre, que está reservado, primeiro vai ser a besta e o falso profeta, que vão se manifestar na época do anticristo. Durante 7 anos nesta terra, o anticristo vai reinar. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai reinar como um homem de paz, como uma pessoa de paz. Ele vai enganar as pessoas com a suposta paz. E você já tem visto isso, você já tem visto que o mundo está em guerra. Então, Deus tem permitido tudo isso que está acontecendo. Ele permite que todas essas guerras aconteçam para surgir, então, o anticristo. Vai surgir o anticristo como pacificador. Então, o mundo vai considerar o anticristo como uma pessoa de Deus, porque ele é pacífico, ele vem em nome da paz. Mas é mentiroso, é enganador. Então, ele, o anticristo, obviamente, sustentado pelo falso profeta, ele obviamente vai monopolizar a atenção de todo mundo com a falsa paz. Então, quando a Bíblia fala a besta e o falso profeta, está se tratando do anticristo e o falso profeta, que vai sustentar a besta, o anticristo, que ele vai ser um líder político. A besta vai ser um líder político. E o falso profeta, um líder religioso, por isso chamado falso profeta. Mas, primeiro a ser lançado no lago de fogo e enxofre vai ser a besta e o falso profeta. No capítulo 20, isso foi no capítulo 19, no capítulo 20, então aqui o Senhor Jesus fala que o diabo foi lançado também no lago de fogo e enxofre, que arde com enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. Então, esses 3 elementos vão estar lá. Agora, ele inclui a morte, que é a inimiga número 1 do ser humano, a morte e o inferno. E morte, eu quero dizer para vocês que não é a morte morrida, morreu, está descansando. Não, Deus não vai fazer isso. O que Deus cria é eterno. O que Deus cria é eterno. Quando ele soprou o fôlego da alma, essa alma vai ser eterna. Assim como quando ele criou o anjo Lúcifer para ser o líder dos anjos lá no céu, ele criou para toda a eternidade. Então ele não morre. Satanás não morre. Não vai morrer. Ele sabe disso. Morrer, essa morte que a gente vê, que a pessoa ela passa para a eternidade. Então ela não morre. A pessoa não morre. A morte, ela não morre. A morte não morre, sabia disso? A morte vai ser lançada
no lago de fogo, juntamente com o inferno. Então, esses 4 elementos já foram lançados, não é isso? A primeira besta, o falso profeta, o diabo, a morte e o inferno. 5 elementos. Agora tem o 6º elemento, que é o último da descrição em Apocalipse. Também fala no capítulo 21. Olha só que interessante. 21. No capítulo 19, fala da besta e do falso profeta. Os primeiros entraram no lago de fogo e enxofre. No capítulo 20, fala de Satanás e também fala da morte e do inferno. E no capítulo 21, finalmente, o 6º grupo são as almas daqueles que viveram a vida de acordo com o diabo e seguiram as paixões, as concupiscências do seu coração. Então diz aqui o texto sagrado, olha só que legal, isso é forte, capítulo 21, aí fecha o caixão, ou melhor, fecha todos os que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. E está escrito em Apocalipse 21, versículo 8. Diz assim, mas, quanto aos covardes, aqui não é aquela pessoa que tem medo disso, daquilo. Covarde é aquele que negou, ou aqueles que negam a sua fé em Jesus por causa do mundo, da amizade, para não colocar a sua reputação em jogo, em risco. Então, essas pessoas negam Jesus, creem em Jesus quando estão sozinhas, mas diante do mundo elas negam Jesus. Jesus disse isso, aqueles que me negarem na terra, também os negarei diante de meu Pai. Mas aqueles que me confessarem diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai. Então aqui trata desse tipo de covarde. Quanto aos covardes, mas quanto aos covardes, aos incrédulos, os incrédulos, aqueles que não acreditavam em Jesus, aqueles que não têm crido no Senhor Jesus, não aceitaram a oferta de Deus para a salvação das suas almas, não aceitaram, são os incrédulos. Aos abomináveis, você pode ter ideia, todas as pessoas que cometem, que faz, ou que é uma abominação, a pessoa realmente pecadora. Os homicidas, e quem é pecador sabe que é. Os abomináveis, todos são abomináveis. Todos aqueles que vivem para satisfazer as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, as concupiscências da sua vida, os seus desejos, todas as suas concupiscências. É isso aí, abomináveis. E aos homicidas, assassinos, aos fornicadores. Fornicador é a pessoa que tem relação sexual fora do casamento. Ela não quer se envolver socialmente, ela não quer se envolver perante a lei de Deus. Ela vive uma vida desregrada. Hoje tem uma mulher, amanhã tem outra, hoje tem um homem, amanhã tem outro. Às vezes tem duas mulheres, 2 homens, ou
3 mulheres, um homem, ou 3 homens, uma mulher, enfim, uma coisa dessa natureza. Fornicadores, o que comete sexo indiscriminadamente. Então, vou repetir. Mas, quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos assassinos ou homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras. Aqui vale a pena falar que idólatra não é só aquele que idolatra uma imagem de pau, de pedra, de metal. Não. Mas aqueles que idolatram qualquer pessoa, qualquer coisa, ou mesmo a si mesmos, que idolatram a si mesma, é idólatra. Idólatra é aquele que coloca qualquer coisa deste mundo ou pessoa no lugar de Deus, adora. Por exemplo, eu era um tremendo idólatra, porque a minha mãe era a minha deusa, digamos assim. A minha mãe era adorada, até que eu conheci Jesus. E quando eu conheci Jesus, ela ficou em segundo plano. Então, há pessoas que idolatram pessoas, homens, pastores, por exemplo, pastores, não é? Que idolatram outras pessoas, ou imagens, ou patuar. Às vezes a pessoa anda com patuar, é idolatria. Tudo que você delega, coloca o seu coração, é idolatria. Deus é o único Senhor e único digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Você sabe o que significa Deus? Deus é um que é adorado. Então, se você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, então você é idólatra. Qualquer coisa, igreja, religião, time de futebol, enfim, artista, qualquer personagem desse mundo, qualquer coisa desse mundo que você coloca o seu coração, você é idólatra. Então, os idólatras vão estar também sendo jogados no lago de fogo e enxofre. E aí vem a outra classe de pessoas que vão entrar lá, vão ser jogadas no lago de fogo, no lago que arde com fogo e enxofre. São os mentirosos. Jesus disse, eu sou a verdade. Mas há pessoas que mesmo sendo cristãs, dizendo-se cristãs, vivem da mentira, ganham dinheiro com a mentira, trabalham com a mentira, vivem pela mentira. Como é que essa pessoa pode viver a eternidade com a verdade? Não dá, não dá certo, não tem como. Então, a verdade, os que são da verdade vão para quem é a verdade. São seguidores da verdade, que é Jesus. Mas os que vivem na mentira são seguidores do mentiroso. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então, o mentiroso vai para onde está o seu pai, que é o pai da mentira, que é o diabo, que já foi lançado para o lago de fogo e enxofre. Aqui, tudo que nós lemos no Apocalipse é profético. Fala de um jeito que já aconteceu. Para Deus isso aqui já aconteceu. Mas para nós vai acontecer. Mas para Deus já aconteceu. Isso aqui já está determinado. Não tem como mudar essa situação. A não ser que a pessoa se converta. Em vida, se você se converter aqui em vida, então em vida você vai ser salvo dessa situação, desse lago de fogo e enxofre. Então diz aqui, vou repetir o texto de Apocalipse capítulo 21 e versículo 8. Mas, quanto aos covardes e aos
incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, aqui está o sexto grupo, as almas das pessoas de todo mundo, todo mundo. Quem morreu nessa situação vai para o lago de fogo e enxofre. Já está no inferno, mas depois do inferno, o inferno vai entrar dentro do lago de fogo e enxofre. Agora, você imagina, minha amiga, só pensar um pouquinho, presta atenção. Isso é muito forte. Quando você casa com uma pessoa que é de Deus, você é de Deus e casa com uma pessoa que é de Deus, tem o mesmo Espírito, o Espírito Santo, o seu lar é um pedacinho do céu, é uma paz. Eu posso falar isso porque na minha casa é assim. Então, é paz. Mas, quando solteiro, eu falei para vocês que nós tínhamos 6 irmãos, nós éramos 7. Então, nós não havia Jesus, não tinha Jesus. Você pode imaginar a confusão que era, cada um pensando em si mesmo. 7 filhos, cada um querendo satisfazer os seus desejos e vivendo ali em família. Então, um não combinava com o outro, um gritava com o outro, um xingava o outro, era uma briga, enfim. Só não havia briga quando o papai estava presente, que aí todo mundo ficava quietinho. Mas quando o papai não estava, aí era uma confusão. Isso tem acontecido na casa de muitas pessoas, que marido e mulher não se dão certo. Se davam certo enquanto estavam namorando, até o momento em que casaram. Depois que casaram, virou como cão e gato. Eles vivem como cão e gato. É ou não é? E quando vêm os filhos sofrem as consequências desse pedacinho do inferno. Então, esses cão e gato, que vivem um inferno dentro do carro, acabam. Veja o que acontece, muitos se matam, outros matam, o homem mata a mulher, ou a mulher mata o homem, enfim, há um inferno, e quem está me ouvindo, que vive isso, que já viveu, sabe o que eu estou falando. Agora, você imagine dentro de um lugar que arde permanentemente com fogo e enxofre, porque o texto aqui diz que o lago de fogo e enxofre é um lago que arde com fogo e enxofre. Imagine bilhões de pessoas juntas com Satanás, com a besta, com o falso profeta, com a morte, com o inferno. Um pacote inteiro, todos lançados no mesmo lugar. Um lugar em que não há sequer um segundo de sossego. Não há noite, não tem remédio para dormir, não tem sonorífero, não tem nada, não tem tranquilizante. É 24 horas por dia, por toda a eternidade, sofrendo ali, todo mundo junto. Se não houvesse o fogo,
Se não houvesse o fogo do lago que arde com enxofre, se não houvesse esse calor insuportável, só a presença de Satanás, da besta, falso profeta, da morte e do inferno já era suficiente para esse lugar ser um lago de fogo, um lago de sofrimento e dor por toda a eternidade. Minha amiga, meu amigo, eu não estou exagerando, não. Eu não estou falando nada. Eu estou dando apenas uma noçãozinha. Pelo que eu sei, pelo que eu leio, pelo que eu medito, pelo que eu entendo, pelo que Deus me tem dado. Eu vejo, o que eu posso falar para vocês é apenas um cheirinho do que vai acontecer nesse lugar chamado lago de fogo, lago que arde com fogo e enxofre. Jesus é quem falou isso. Lago que arde com fogo e enxofre. Então, já a presença do mal, agora, todos os que seguiram o mal, todos os que seguiram o diabo, o pai da mentira, todos os que seguiram a besta, o falso profeta, todos os que morreram sem Jesus, quer dizer, passaram para a eternidade sem Jesus, morreram. Todos os que estão no inferno, todos serão jogados. Tudo isso, o pacote inteiro, vai para o lago que arde com fogo e enxofre. Então, o que eu quero que você avalie, que você pese, é a sua alma. Para onde vai a sua alma? Você tem certeza, por exemplo, que o seu nome está escrito no livro da vida? Porque está escrito aqui: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Foi lançado no lago de fogo. O lago que arde com fogo e enxofre. Quem decide o seu destino é você. Quem decide o seu destino, para onde vai a sua alma, é você. Mas tem jeito para mim, ô bispo? Claro que tem jeito. Teve jeito para mim, como é que não vai ter para você? Tem jeito para todas as pessoas. Ainda esses dias eu estava conversando com o bispo Bira, do Birajara, lá nos Estados Unidos. Ele faz um trabalho num dos presídios. Ele faz um trabalho evangelístico no lugar onde há o corredor da morte. Tem 100 e tantas pessoas nesse presídio. Todas elas já foram condenadas à morte. Todas elas. E ele estava falando comigo que esteve com um homem que iria ser condenado na quinta-feira. E ele foi lá, na terça, por aí, e conversou com ele e tal, e falou de Jesus. E ele, depois, presta atenção, ele matou uma família inteira, matou cruelmente uma família inteira. Então foi condenado à morte e ia ser condenado na quinta-feira da semana passada, se eu não me engano. E o bispo foi lá na terça-feira e conversou com ele. Ele aceitou Jesus, ele se entregou para Jesus, ele foi batizado lá nas águas, porque ele pegou o copinho d'água, porque o pastor não pode fazer isso. Então ele pegou o copo d'água que tinha lá para ele beber, ele jogou na cabeça em nome do Senhor Jesus, como se estivesse batizado.
Ele foi batizado, ele foi salvo, e na quarta-feira ele escreveu, porque há comunicação com o bispo, eles têm lá comunicação agora, lá tem o tablet, então os presos podem entrar em contato com, enfim, com pessoas já determinadas para conversar com eles. Então, ele confessou, olha, eu vou em paz, eu vou para o céu, eu tenho certeza que eu vou para o céu, graças a Deus. Deus me perdoou, o homem não me perdoou, a justiça humana não me perdoou, e eu justamente estou condenado. Mas eu encontrei o perdão antes de enfrentar a morte. E ele, de fato, foi morto e foi salvo. Na última hora, ele foi salvo. E nós continuamos o trabalho lá para tentar salvar aqueles que estão lá. Então, há jeito sim para todos. Enquanto a pessoa tiver vida, há salvação. Há chance de salvação. Há chance. Mas quem decide é ela. Jesus mandou pregar o evangelho por toda a terra, por todo o mundo, a todas as tribos, línguas, povos. E é o que nós temos procurado fazer. Onde Deus abre a porta, nós entramos. Agora, pregamos a palavra, ensinamos a palavra. Quem decide se aceita ou não a palavra, que é Jesus, então é salvo. Se ela aceita, eu aceito Jesus como ele morreu por mim. Então eu o aceito. Ainda que seja no último momento. Se ele aceitar, pronto, ele é salvo na hora. Deus é maravilhoso, né? Que coisa gloriosa. É a fé. Deus nos dá uma fé. Ele que nos dá essa fé de crer no Filho dele. Ele dá a fé. Todos que ouvem a palavra dele têm chance de ter essa fé e aceitarem-no como Senhor e Salvador. Então, se o seu nome, se você não tem certeza, ou se você tem dúvida, por menor que seja, de que você não foi salvo, sua alma não foi salva, você tem jeito aqui agora, até neste momento, neste instante, enquanto eu estou falando com você. Você pode ser salvo, sabia? Você pode, talvez você esteja numa prisão, num hospital, numa clínica, talvez você esteja nos últimos momentos da sua vida, mas você tem alguém que colocou aí o rádio para você ouvir essa mensagem e você aceita Jesus, você é salvo. Aí mesmo, ainda que você nem fale, ainda que você nem seja batizado nas águas, mas só pelo fato de você pensar, Jesus, tem misericórdia da minha alma, aí mesmo, no último momento, você é salvo. Foi o que aconteceu com o ladrão na cruz. No último momento, ele reconheceu Jesus e Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Graças a Deus. A misericórdia de Deus é para todas as pessoas. Não importa o que elas fizeram ou deixaram de fazer. Fizeram de mal ou deixaram de fazer de bom. O que importa é o seguinte, se elas entregam a alma para Jesus, se elas entregam a sua vida para Jesus e começam a viver de acordo com a sua vontade, a sua palavra, então ela é salva. Se ela está na beira da morte, não tem mais, ela não tem vida, ela está morrendo, aceita Jesus, mesmo que seja na sua mente, meu Deus, tem misericórdia da minha alma, ela é salva naquele momento. Mas isso só é possível quando a pessoa ouve e atende o chamado dela, o chamado do Senhor Jesus. Graças a Deus. E ele manda os seus discípulos, os seus servos, irem por todo mundo pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Mesmo que não seja batizado, ou não dá tempo para ser batizado. Mas ela creu, ela é batizada. Deus abençoe a todos e até amanhã. Não se esqueça,
E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Capítulo 20, versículo 14 e 15. Você pode ler aí depois. Eu vou colocar aí para você. É a segunda morte. Essa morte é eterna. Essa morte é eterna. Porque não é que a pessoa vai ficar dormindo lá, descansando, não. Não tem isso. Você acha que o diabo, que Deus vai deixar o diabo dormindo a eternidade toda descansando? Não. E com o diabo, como acontece com o diabo, vai acontecer com todos os seus seguidores. Essa é a minha fé, é a minha crença nas Sagradas Escrituras. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.